Aleluia. Boa noite. Você que está na sua casa neste momento, onde você estiver agora, feche seus olhos, abra seu coração neste momento agora aí, pega na mão do seu filho, da maneira que você achar melhor, e levanta suas mãos aos céus e diga quão importante é Deus para você e para sua família. Deus é amor. Independente das circunstâncias que nós temos de viver neste momento em nossas vidas, notícias sobre este vírus, mas uma coisa eu sei, que Deus é bem maior que essas coisas. Ele está conosco em todo momento, com as suas mãos estendidas. O amor dele é tão grande, é tão grande, é tão grande, que nada disso pode nos abalar. Levanta suas mãos aos céus agora neste momento, mesmo de vontade, levanta as mãos aos céus da sua família, do seu amigo, aonde você estiver agora neste momento, no seu trabalho. Oh Deus, como tu és grande. Venha, Senhor, agitar essas águas paradas em nossas vidas nesta noite. Venha, Senhor, estar conosco nesta noite. Não só esta noite, mas todos os momentos, sabendo que tu estás conosco, Pai. Aleluias, aleluia. As águas paradas da minha alma, leva com o teu rio que traz vida. Eu tenho palavras certas a dizer, a provocar-te a querer mais do que já vivi. Então vem, como prometeste, derrama o teu Espírito, derrama o teu Espírito. Então vem, como prometeste, derrama o teu
Porque Tu és o Rei, Senhor. Só Tu és o Rei, Rei. Ninguém pode mudar, Senhor, ninguém pode mudar. Tu és o Rei, Tu és o Rei, Tu és o Rei, Senhor. Ele brilha
Pedindo a Ele que a luz de Jesus possa encher a sua casa. Amém? Comece a orar, pede ao Senhor, que a luz de Jesus encha a minha casa, que a luz de Jesus possa encher a minha cidade, que a luz de Jesus possa encher a minha nação, que a luz de Jesus possa encher, possa tocar as nações. Agora declare comigo: Ele é a estrela da manhã, Ele é a estrela da manhã, Ele brilha, Ele brilha, Ele brilha nesse lugar. Seu nome é Jesus, Jesus. Sabe, irmãos, sempre que cantamos essa música tão poderosa, tão maravilhosa, que fala sobre essa luz de Jesus, que toca as trevas, que dissipa as trevas,
Eu me lembro que a palavra de Deus diz que nós somos a luz do mundo. Então nós até oramos para que a luz de Deus possa alcançar as cidades, possa alcançar as nações. Mas eu me lembro que a luz somos nós. Nós somos a luz. Sabemos que a luz do Espírito Santo, a luz da glória de Deus, ela chega aos lugares, ela entra nos lugares através de mim e através de você. Por isso que nós temos que ser um povo que ora. Por isso que nós temos que ser um povo que faz batalha espiritual. Amém? Quero convidar você nessa hora a participar comigo de mais um estudo da palavra do Senhor. Estamos nessa série de estudos na quarta-feira, onde estamos estudando sobre intercessão e batalha espiritual. Começamos esse estudo um pouco antes, de entrar esse período que nós temos entrado de grande batalha, e eu entendi realmente que nós tínhamos que permanecer, manter esse estudo, porque ele está nos ajudando, nos dando ferramentas para que nós possamos estar preparados, para que nós possamos estar realmente nessa batalha bem equipados pela palavra do Senhor. Antes eu quero lembrar você, que nós temos amanhã, quinta-feira, amanhã, às 9 da manhã e às 8 da noite nós temos live de oração. Eu tenho sentido falta de algumas pessoas na live, porque eu sei quem chega, depois eu vejo quem esteve na live. Quero convidar você a estar participando com a gente dessa live de oração às 8 da manhã e às 9 da noite. Nós temos também o nosso culto pelo YouTube no domingo às 19h30, você não pode faltar. Lembre-se que este período, esse tempo, é um tempo oportuno para nós manifestarmos a nossa fidelidade ao Senhor. Então não deixe de entregar o seu dízimo e oferta. Você pode fazer isso através da conta bancária que vai aparecer aqui, transferência, depósito, ou você pode fazer isso também através aqui da igreja. Você vem aqui na igreja, nos horários de 10 da manhã às 5 da tarde, você pode entrar, vir aqui e colocar no gasofilácio, depositar o seu dízimo e oferta. Amém? Em nome de Jesus, porque sabemos que o Senhor tem cuidado de nós. Glória a Deus. Aleluia. Irmãos, fique atento também no Instagram, porque nós como igreja estaremos participando nesses dias de alguns projetos muito importantes a nível de intercessão pelo Brasil. Nós temos sido convidados para participar de alguns movimentos de jejum e oração a respeito da nossa nação. Então fique atento, se envolva com a vida da sua igreja, tá bom? Da sua igreja local. Aleluia. Abra sua Bíblia no Salmo 144. Salmo 144. Aleluia. Salmo 144. Louvado seja o teu nome, Senhor. Santo é o teu nome, Senhor. Tu és bom. Aleluia. Santo. Salmo 144, versículo 1 e 2. Bendito seja o Senhor, rocha minha, que me adestra as mãos para a batalha e os dedos para a guerra. Minha misericórdia e fortaleza minha, meu alto refúgio e meu libertador, meu escudo, aquele em quem confio e quem me submete, o meu povo. Bendito seja o Senhor, rocha minha, que me adestra as mãos para a batalha e os dedos para a guerra. Minha misericórdia e fortaleza minha, meu alto refúgio e meu libertador, meu escudo, aquele em quem confio e quem me submete, o meu povo. Aleluia. Esse primeiro texto, Salmo,
144. Eu quero iniciar o estudo dessa noite, levando você a pensar junto comigo sobre batalha espiritual, intercessão e batalha espiritual. Todos nós sabemos, irmãos, como que é importante estarmos envolvidos nesse nível de batalha espiritual. Todos nós sabemos como que é importante estarmos envolvidos nesse nível de intercessão e batalha espiritual. Como que é importante nós estarmos atentos, submetidos às movimentações de Deus, mas às movimentações do mundo espiritual. Muitas vezes nós somos derrotados em batalhas pequenas ou batalhas grandes, mas porque nós não entendemos o que estava acontecendo. Nós não estávamos conectados na movimentação do mundo espiritual. Então é muito importante que você preste atenção no estudo dessa noite. Quero começar dizendo para você o seguinte: todos nós sabemos que nós precisamos orar. Todos nós sabemos que nós devemos orar. Todos nós sabemos a necessidade que nós temos da oração, a necessidade que nós temos de buscar o Senhor, de orar, de clamar ao Senhor, de buscar ao Senhor em relação às nossas necessidades, as necessidades da igreja, as necessidades da cidade. Mas por que nós não oramos, se nós sabemos que nós temos que orar? Se eu perguntar para qualquer um de vocês, individualmente, você acha que nós devemos orar mais? Eu tenho certeza que você não vai cometer a loucura de dizer que nós não precisamos orar. Você vai dizer: não, pastor, nós precisamos orar mais, oramos pouco. Mas então por que não oramos? Duas coisas: por que não oramos? E por que o pouco que oramos muitas vezes não tem resultado? São perguntas muito importantes nesse tempo, para nós entendermos que relação isso tem com a batalha espiritual. Quando eu olho para o texto de Salmo 144, eu vejo as declarações de Davi, porque Davi era um guerreiro. Davi não era só um guerreiro natural, mas Davi era um homem de batalha espiritual. Em seus salmos, nas dezenas de salmos de Davi, nós vemos declarações de um guerreiro, de um homem que entendia de batalha espiritual, de um homem que sabia qual era o campo de batalha dele. Então preste atenção nessa expressão que Davi declara, porque Davi, ele não era só salmista, Davi também era profeta. A palavra, o profeta Davi diz o seguinte: bendito seja o Senhor, rocha minha, que me adestra as mãos para a batalha e os dedos para a guerra. Essa expressão de Davi, ela não é só uma expressão poética, ela é uma expressão estratégica. Davi está falando de uma questão muito séria na batalha espiritual, que é a importância que existe no adestramento das mãos, no adestramento dos dedos para a guerra. Por quê? Porque nós sabemos a importância que existe nas mãos na batalha. Nesta época eram usadas o quê? Eram usados arcos com flechas, que eram usados para segurar o arco, segurar a flecha, lançar flechas. Não haviam armas de fogo nessa época. As batalhas eram vencidas com espadas, que precisavam das mãos, precisavam dos dedos para segurar as espadas. As batalhas eram vencidas, guerreadas com lanças, e para segurar a lança precisava de mãos, precisava de dedos. Então o que Davi está falando aqui não é algo aleatório. Ele está falando exatamente de um Deus que dá força às mãos e adestra os dedos para a batalha, para segurar as armas e poder ser estratégico, ser técnico na hora de entrar numa batalha. Davi está falando sobre um detalhe da batalha espiritual. Davi está falando sobre uma preparação para a batalha espiritual. Aí eu pergunto para você:
Um homem como Davi, que era rei de Israel, uma nação que era e continua sendo, né? A nação mais perseguida da terra, uma nação que o mundo inteiro queria tomar suas terras, um homem que constantemente tinha que estar alerta para a batalha. Ele dá para nós aqui, nesse início desse salmo, um direcionamento claro sobre batalha espiritual. Então eu quero chamar a sua atenção para nós fazermos uma avaliação de nós mesmos, a respeito da necessidade que nós temos de estarmos mais bem preparados para a batalha espiritual do nosso dia a dia. Primeiro erro que nós cometemos: não reconhecer que existe uma batalha espiritual acontecendo todo o tempo. Anote isso. Nosso primeiro erro dentro do quesito de sermos estratégicos na batalha espiritual. O tema de hoje do estudo é estratégias de batalha espiritual. Então a primeira coisa é essa: é nós não reconhecermos que todos os dias enfrentamos uma batalha espiritual. Quando você tem essa sensibilidade, quando você tem essa percepção, e você olha para o seu dia, e você pensa: existe uma batalha hoje, só que Jesus, se eu estou com Jesus, Jesus já me deu a vitória. Amém? O apóstolo Paulo diz: bendito o Senhor Jesus, que nos faz triunfar vitoriosamente. Bendito o nosso Deus, o Pai, que nos faz triunfar vitoriosamente em Cristo Jesus. Então, se nós estamos com Cristo, o nosso Deus nos dá vitória. Então nós não entramos no nosso dia com pânico, porque hoje eu tenho batalha espiritual. Não estou querendo que você se torne um neurótico, estou querendo que você se torne uma pessoa atenta e perceba que todos os dias estamos vivendo batalha espiritual. Muitas vezes nós caímos, muitas vezes nós somos pegos pelo inimigo, porque nós não reconhecemos que aquela situação é uma batalha espiritual. Às vezes nós achamos que aquela discussão, que aquele problema, que aquela pessoa que nos persegue, que aquela circunstância que começou, aquela briga que começou tão bobinha, e depois se tornou algo tão sério, poderia ter sido evitado se eu entendesse que aquilo faz parte de uma batalha espiritual. E o texto de Salmo 144 diz: bendito seja o Senhor, rocha minha, que me adestra as mãos para a batalha e os dedos para a guerra. Todos os dias nós temos que entender, irmãos, existe uma batalha a ser guerreada, todos os dias. E eu preciso estar com as minhas mãos, eu preciso estar com as minhas mãos adestradas para a batalha, preparadas. Eu preciso estar com os meus dedos adestrados para a guerra. Nós não podemos mais cometer o erro de viver uma vida aleatória. Eu falei para vocês esses dias aqui: pare de viver, pare apenas de sobreviver e viva o propósito de Deus na tua vida. Agora, uma coisa muito importante relacionada a vivermos o propósito de Deus para a nossa vida é nós entendermos que todos os dias estamos enfrentando uma batalha espiritual. Quero que você abra sua Bíblia comigo em outro texto. 1 Coríntios, capítulo 9, versículo 26. O apóstolo Paulo, escrevendo aos crentes em Corinto, ele começa a falar sobre ele, em todo o capítulo 9, dando exemplo sobre a sua vida, sobre as restrições da vida dele, ao mesmo tempo sobre os direitos dele como apóstolo. Ele começa a dar testemunho sobre a vida dele. E num dado momento, no versículo 26, ele diz assim: assim corro também eu, não sem meta, assim luto, não como desferindo golpes no ar. No meio
falando, eu não quero ser unilateralista aqui, usar um versículo isoladamente, mas você vai entender que isso tem tudo a ver com o que nós estamos falando, e ao mesmo tempo tem tudo a ver com o que Paulo estava falando. O que Paulo está dizendo aqui, no versículo 26, é que toda a vida dele tinha um propósito. Ele vivia sabendo por que ele estava vivendo. E vale nós lembrarmos quem era Paulo antes de ser visitado por Jesus. Paulo era um perseguidor da igreja. Paulo era um homem que ele tinha como algo de valor perseguir os cristãos. Ele achava que ele estava tributando culto a Deus, perseguindo os cristãos. Prendeu muitos deles, consentiu na morte de muitos deles. Era um homem feroz do que se dizia atingir a meta e o objetivo de destruir o cristianismo. Só que Paulo foi visitado por Jesus, a luz de Jesus brilhou na vida de Paulo, e Paulo se converteu. As escamas dos seus olhos caíram, e ele se tornou um cristão. E agora, nessa nova vida, Paulo entende que a vida dele tinha um propósito, que a vida dele tem um propósito. Assim corro também eu, não como sem meta, não sem uma meta, não sem um propósito. Sabe qual é o nosso problema na batalha espiritual, irmãos? Nós temos que entender por que fomos salvos. Eu citei para você que agora Paulo foi salvo. Paulo foi visitado pelo Senhor, foi convencido pelo Espírito Santo, ele aceitou Jesus como seu Salvador, ele foi batizado, foi cheio do Espírito Santo, e agora ele entendeu o que é a vida dele, qual é o propósito da vida dele. O problema de nós cristãos é que nós vamos para a igreja, mas nós não entendemos o propósito da vida. Eu vou para a igreja, mas a minha vida e meu dia a dia continuam do mesmo jeito. Eu começo a frequentar uma igreja, mas o meu cotidiano não muda. A minha vida lá fora não muda. As minhas metas não mudam. Os meus propósitos não mudam. Eu continuo sendo a mesma pessoa. E dessa forma eu me torno derrotado na batalha espiritual. E dessa forma o reino de Deus não avança na minha vida, nem na vida da minha família, e nem na vida das pessoas que estão ao meu redor. Por quê? Porque eu não compreendi por que eu fui salvo. Um dos propósitos para o qual nós fomos salvos. Você foi salvo, você é filho de Deus, amém? Filho e filha de Deus, lavado e remido pelo sangue de Jesus. A palavra de Deus diz em Pedro capítulo 2: vós, porém, sois raça eleita, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus. Aleluia! Mas Pedro continua: vocês que não eram povo, mas agora são povo. Vocês que foram chamados das trevas para a sua maravilhosa luz. Nosso chamado, irmãos, é sacerdotal, é intercessório. Somos chamados para ser intercessores, para mudar ambientes, para mudar lugares, para mudar pessoas. Você não foi chamado só para entrar para uma igreja. Esses dias têm sido maravilhosos. São difíceis num aspecto, mas tremendamente maravilhosos em outros, porque Deus está provando. Ele já sabe, Ele sempre sabe, mas Ele está provando e mostrando quem é a igreja, quem é ovelha, quem não é ovelha, quem é trigo, quem é joio, quem é quente e quem é frio. Este é o momento de posicionamento da igreja, irmãos. Este é o momento de oportunidade que nós temos de assumir a nossa posição e o nosso chamado como intercessores dentro de uma batalha espiritual. Então Jesus chamou você. Você foi salvo, lavado e remido pelo sangue. Agora você vem para o reino. Ou você somente veio para uma igreja? Porque se você veio para o reino, você entende o que o Salmo 144 está dizendo. Ele adestra as minhas mãos para a batalha e os meus dedos para a guerra.
Eu não estou vivendo aleatoriamente. Existe uma batalha espiritual todos os dias. Então a segunda coisa que eu quero te dizer, a primeira é, reconheça que há uma batalha espiritual todos os dias. A segunda coisa que eu quero que você preste bastante atenção no que eu vou te dizer. Se você nasceu de novo, se você é filho de Deus, você reconhece que você está numa batalha espiritual todos os dias. Anote isso, guarde isso no seu coração. O apóstolo Paulo diz, no versículo 26, parte B: assim luto, não como desferindo golpes no ar. O que ele está dizendo? Não sei se você já viu aquele criança, brincadeira de criança, né, que fica dando soco no ar, acha que está batendo em alguma coisa, não está batendo em nada. Ou às vezes, quando a gente era pequeno, a gente fechava o olho, porque para poder brigar com alguém e com medo de ver alguma coisa, fechava o olho, mas a pessoa nem ali perto não estava. Paulo está falando, sabe o que, irmãos? De ausência de estratégia, ausência de propósito na batalha espiritual. Assim, luto, não como desferindo golpes no ar. Sabe por quê? Os seus golpes, seus ataques, eles precisam ter alvos claros e específicos. Lembra de Efésios 6? Nossa luta não é contra carne e sangue. Seus golpes não são em pessoas. Seus golpes não são para pessoas. Por isso que eu sou um pastor, que eu entro em desespero se eu vejo uma ovelha minha mandando indiretas em Facebook, em Instagram, em status de WhatsApp, em Twitter. É terrível isso, irmãos. É terrível. É desesperador para mim. É desesperador para mim ver os crentes entrando nessa situação. É desesperador. Isso para mim é desferir golpe no ar. Não faça isso. Se alguém te fez alguma coisa, quero abrir um parênteses aqui para te dizer isso. Se alguém te fez alguma coisa que você não gostou no seu trabalho, na sua escola, na sua família, não desabafe na internet. Vai para Deus. Ou procura alguém para conversar. Isso é desferir golpes no ar. Isso é fazer algo que não vai ter nenhum propósito. E como nós já falamos aqui, a vida do cristão tem que ser uma vida que tem um porquê, uma razão. Eu preciso que você entenda isso. Dentro da estratégia de batalha espiritual, nós precisamos entender isso. Eu preciso saber como usar minhas armas de ataque. Elas não podem ser lançadas no ar. E por último, eu quero que você abra comigo agora em 2 Coríntios, capítulo 6. Você vai ler comigo agora os versículos de 1 a 7. Diz assim: e nós, na qualidade de cooperadores com Ele, também vos exortamos a que não recebais em vão a graça de Deus. Porque Ele diz: eu te ouvi no tempo da oportunidade e te socorri no dia da salvação. Eis agora o tempo sobremodo oportuno, eis agora o dia da salvação. Não dando nós nenhum motivo de escândalo em coisa alguma, para que o ministério não seja censurado. Pelo contrário, em tudo recomendamos a nós mesmos, como ministros de Deus, na muita paciência, nas aflições, nas privações, nas angústias, nos açoites, nas prisões, nos tumultos, nos trabalhos, nas vigílias, nos jejuns, na pureza, no saber, na longanimidade, na bondade, no Espírito Santo,
no amor não fingido, na palavra da verdade, no poder de Deus, pelas armas da justiça, quer armas de defesa, quer armas de ataque. Paulo traz uma lista sobre a conduta do ministério. Como um cristão viver o ministério verdadeiro. E dentro de toda essa lista, ele fala sobre a oportunidade do tempo em que nós estamos vivendo. Eu quero que vocês fiquem atentos em relação aos 40 dias. Estamos fazendo tudo de forma muito correta, mas nós vamos fazer 40 dias de adoração e intercessão, em que você vai cumprir a sua escala nesse processo. Você vai cumprir a sua escala nesse processo, porque você entende que esse é um tempo de oportunidade e nós não podemos perder. E Paulo começa a trazer uma lista sobre a conduta de um servo de Deus, de um ministro do Senhor. E aqui no finalzinho eu gosto muito dessa expressão. Na palavra da verdade, o ministro do Senhor, um servo, uma serva do Senhor vive direcionado, impulsionado, armado com a palavra da verdade, no poder de Deus, pelas armas da justiça, quer de ataque, quer de defesa. Leia esse texto, leia 2 Coríntios capítulo 6. Você vai ver essa lista tremenda, poderosa que Paulo nos apresenta, irmãos. Uma postura de uma conduta de batalha espiritual. É tremendo isso aqui, ó. Ele está querendo dizer, nós mesmos podemos dizer para vocês, como ministros de Deus, que nós vivemos na paciência, nas aflições, nas privações, nas angústias, nos açoites, nas prisões, nos tumultos, nos trabalhos, nas vigílias, nos jejuns, na pureza, no saber, na longanimidade, na bondade, no Espírito Santo, no amor não fingido. Isso tudo que Paulo está dizendo são condutas vivenciadas por ele e pela igreja. Aí hoje nós queremos viver uma vida cristã, queremos vencer coronavírus, queremos vencer a maldade do mundo, queremos vencer a roubalheira do Brasil, queremos vencer os problemas políticos, econômicos, queremos vencer tudo como? Do jeito que todo mundo faz? Criticando, falando mal, maledicência, entrando em fofoca, fazendo declarações que são golpes no ar. Não, irmãos, nossa postura é outra. Nossa postura é essa aqui, ó. Palavra da verdade, poder de Deus, armas da justiça, quer de ataque, quer de defesa. Essa é a postura do povo de Deus. Nós não venceremos a corrupção do Brasil sendo corruptos no nosso falar. Nós venceremos na intercessão e na batalha espiritual. Porque quem subjuga as nações, quem leva as nações a viver uma zona de destruição, é o próprio homem, a ambição do homem, que dá esse poder para Satanás. Então nós, que somos lavados e remidos pelo sangue do segundo Adão, Jesus Cristo, nós nos posicionamos para retirar essa legalidade que foi entregue para Satanás durante tantos anos no nosso Brasil. Por isso que nós temos que fazer atos proféticos, precisamos orar, precisamos levantar as nossas mãos, precisamos fazer declarações de fé. Dá uma olhada nas palavras, irmãos, que estão lá no YouTube. Faça declarações de fé, faça declarações proféticas sobre a sua casa, sua família, sobre as nações. Nós não vamos vencer crise nenhuma, nem essa e nem outras que virão, tendo postura de maioria. Nós vamos vencer tudo, tendo a postura do que a palavra de Deus nos ensina. Então é um tempo de nós pegarmos nossas armas de defesa
e armas de ataque, que são espirituais, e agir. E quais são essas armas, pastor? Oração, jejum, vigília. Vai chegar o momento que nós vamos. Mas ore, busque o Senhor, clame ao Senhor. Tire um tempo, seja de dia, de madrugada, para orar pelo nosso Brasil, para orar pela sua cidade, para orar pelos governantes. Você vai ver que você não vai ter coragem mais de falar mal de ninguém, porque você já falou com quem tinha que ser falado, com o Papai do Céu. Seja estratégico na batalha espiritual. Seja estratégico. Viva o propósito de Deus para a tua vida. O propósito de Deus para a tua vida não é ser como a maioria, é ser único. É viver o propósito de Deus para a igreja. Deus é um Deus de estratégia, irmãos. E Ele é o Deus que adestra as nossas mãos para a guerra, para a batalha, e os nossos dedos para a guerra, para que nós saibamos pegar as armas e não diferir golpes no ar, mas usá-las de forma correta. Amém? Quero orar com você. Aleluia. Se você ainda não colocou o seu horário de oração para os 40 dias, procura a secretaria da igreja. Liga para a igreja, liga para a secretaria da igreja para você poder se envolver nesse tempo de oração. Tá bom? Em nome de Jesus. Se liga no que está acontecendo na vida da tua igreja. Ok? Faça isso. Vamos orar. Pai, nessa hora, como igreja, nós nos levantamos, sabendo que nós estamos numa batalha espiritual. Todos os dias vivenciamos essa batalha. E todos os dias nós somos convidados por Jesus a vencer as batalhas. Porque com Cristo nós somos mais do que vencedores. E eu oro nessa hora para que cada pessoa que me ouve, cada pessoa que ouve essa palavra nessa noite, cada pessoa, Deus, possa compreender o chamado que ela tem. Eu oro para que todo espírito de mediocridade possa sair da nossa vida, Pai. Todo espírito que aprisiona a mente do Teu povo, para que o Teu povo apenas vá para a igreja, mas não mude de vida. Que isso saia, que nós venhamos a entender que nós não mudamos de igreja, nós mudamos de reino. E quem está no reino da luz, vive para a luz, vive para a glória de Deus. E viver para a tua glória, Pai, é entender o que é batalha espiritual. É um tempo oportuno para vivermos batalha espiritual, para nós levantarmos nossas mãos, abençoarmos nossos governantes, abençoarmos as igrejas, os líderes espirituais, repreender essa pandemia, em nome de Jesus. A autoridade está nas mãos da tua igreja, Pai. Levanta uma igreja que compreende essas coisas. Levanta uma igreja que entende o chamado que ela tem, para que nossa geração possa ser tocada por uma igreja viva, e não uma igreja que está dormindo. Desperta, ó tu que dormes, igreja. Desperta, ó tu que dormes. Desperta. Levanta-te de dentre os mortos, e Cristo resplandecerá sobre ti, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe sua vida, Deus abençoe sua casa, e que você possa ouvir essa palavra mais vezes. É pequenininha, é rápido, mas deixa isso entrar dentro de você. Releia os textos, tá bom? Que Deus abençoe você. Pare de ficar vendo notícia ruim. Pare de ficar vendo notícia ruim. Deixa Deus falar com você através da palavra, através dos cultos. Participe aí das lives de oração. Se envolva. E que Deus abençoe sua vida. Deus abençoe sua casa. Em nome de Jesus. Amém? Amazing grace, how sweet.